Você pode estar oficialmente divorciado fora do país, pode ter uma sentença de uma execução proferida aí fora do país para executar alguém aqui do Brasil, pode ter uma sentença que dá a guarda do seu filho aqui no Brasil, mas deixa eu te falar uma coisa, sem validar essa sentença aqui no Brasil, ela não serve para nada. Eu me chamo Vitor Arruda, eu sou advogado aqui no Brasil, especialista em Direito Internacional Privado e vou te contar tudo o que você precisa saber aqui nesse vídeo sobre como validar a sua sentença aí de fora no Brasil. Antes de mais nada, se inscreva nesse canal para continuar recebendo conteúdo sobre esse assunto e dê o like no vídeo se você curtir esse vídeo. Basicamente, homologar uma sentença estrangeira no Brasil é fazer com que essa sentença tenha validade jurídica aqui no país. Muitas pessoas me perguntam por que é que tem que ter um processo que reconhece essa sentença? Não seria somente apresentar essa sentença aqui e acabou fazer valer essa sentença no Brasil? É claro que não. Eu vou te explicar uma coisa muito importante. Cada país é soberano. Todo país tem sua soberania. Então, o Brasil tem sua soberania, os Estados Unidos têm sua soberania, a França tem sua soberania. Todo país tem a sua soberania. E não seria nada conveniente e nem correto nós pegarmos um ordenamento jurídico, ou seja, as leis de outro país, e executar aqui no Brasil como se o Brasil não tivesse lei alguma. Isso não é cabível, até porque existem leis fora do país, Brasil, que não existe aqui no Brasil. Existem leis que lá são lícitas e aqui no Brasil não são. Imagina só que bagunça que seria se a gente pegasse uma sentença penal que condena alguém à morte e executasse no Brasil. Ué, a gente não tem pena de morte aqui no Brasil, então a gente não poderia executar essa sentença. Obviamente precisa passar por um tribunal que vai ler essa sentença, avaliar segundo aquilo que o advogado pediu, que a parte pediu, e entender se é possível ou não executar aquela sentença aqui no Brasil. E é aí que surge o processo de homologação de sentença estrangeira. A competência, quem define quem vai fazer essa homologação é o Código de Processo Civil. Então ele diz lá que o Superior Tribunal de Justiça que tem a competência, ou seja, é ele que tem o poder de pegar essa sentença que você teve aí fora do país e dizer, ó, agora vale no Brasil também. Então chega aqui do juridiquês, vamos para exemplos práticos para que você possa entender e aplicar talvez já o seu caso para que você possa ter uma luz aí com esse vídeo do que você precisa fazer no seu caso. Um exemplo muito corriqueiro, ou seja, muito comum, é o divórcio internacional. Um brasileiro casado com um estrangeiro reconhece o casamento aqui no Brasil, tudo certo, estão se amando, só que chega um determinado momento, a vida muda, os planos mudam e acabam se separando fora do país. Então eles muitas vezes já têm um filho, né, já têm um patrimônio adquirido e eles acabam fazendo o divórcio pela lei do país onde eles residem, obviamente. Só que quando eles querem fazer o divórcio aqui no Brasil, eles descobrem que não basta somente pegar o divórcio lá feito lá fora e averbar no cartório, por exemplo. Eles precisam fazer o reconhecimento da sentença estrangeira aqui no país. Eu já vou te dizendo, se esse é o seu caso, a gente tem duas soluções muito plausíveis, que seria ou homologar essa sua sentença aí aqui no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, ou reconhecer a sua sentença no cartório. São dois procedimentos diferentes, obviamente que no cartório é mais rápido, não é menos complexo, mas é mais rápido, tá? No Superior Tribunal de Justiça é um pouco mais demorado, porque a gente vai ter que submeter essa sentença à análise do judiciário, então demora mais um pouquinho. E para mais informações sobre essa sua situação de divórcio, se você tiver um filho menor, seja ele brasileiro, seja ele residente fora do país, ou até que não tem nacionalidade brasileira, não importa. Você vai precisar fazer pelo Superior Tribunal de Justiça. Ponto final, tá bem? Agora, se não tem filhos menores e não envolve bens e também não foi litigioso, ou seja, foi um divórcio ali sem brigas nenhuma, vocês concordaram em tudo, fizeram um processo sem nenhum tipo de discordância, esse processo, essa sua sentença pode ser reconhecida no cartório. Caso ao contrário, realmente o Superior Tribunal de Justiça não demora tanto assim, porque geralmente a gente não tem ali um litígio, não tem uma briga, só para a gente reconhecer esse divórcio. E quando eu falo só, é porque a gente pode ser muito mais complexo. Quando tem litígio, pode ser muito mais complexo, mas quando não tem, o Superior Tribunal de Justiça vai fazer ali a checagem para entender se é válido ou não esse divórcio aqui no país. É bem importante você ter um advogado te acompanhando, obviamente, porque esse procedimento só pode ser feito com um advogado que seja especializado nesse assunto. Por quê? Porque o Superior Tribunal de Justiça requer uma atuação totalmente diferente das demais.
Então a gente entra ali às vezes com um processo comum, talvez um advogado que não seja especializado vai se perder nesse processo e vai demorar muito mais para você ter o seu problema resolvido. Vamos para o segundo exemplo aqui, execução de brasileiro. Vamos lá, você mora fora do país, ganhou aí um processo contra um brasileiro ou até um estrangeiro que possui bens aqui no Brasil e você quer executar esta pessoa, ou seja, você quer fazer a penhora. Então ele tem ali um valor, vamos supor, 40 mil reais aqui em uma conta bancária e você quer esse dinheiro para você porque é seu direito, você ganhou o processo aí fora do país. Só que deixa eu te falar um negócio, se você não reconhecer essa sentença aqui dentro do Brasil, você não vai conseguir executar essa pessoa e não vai conseguir mexer nessa conta bancária deste brasileiro. Você precisa homologar sua sentença aqui no país. E aí vão vários requisitos para que essa sentença seja válida aqui no país. É aí que eu digo, o advogado vai entender o seu caso, vai entender se é possível validar. Se for possível validar, ele vai entrar com um processo no Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça, e vai validar essa sua sentença e fazer a penhora desses valores. Senão, você não consegue fazer isso. Terceiro exemplo, vamos supor que você é casado com um brasileiro, com um estrangeiro e mora fora do país, tá bem? E aí você se divorcia fora do país novamente e na sentença do divórcio fala ali sobre o seu filho menor vai relatar sobre a guarda do seu filho, de como vai ser, quanto tempo vai ficar, aonde pode ir, aonde não pode ir. Tudo vai ser feito na sentença do divórcio, certo? E aí, lá diz que o seu filho não pode ficar mais de 3 meses fora do país onde você reside. Vamos supor que é na França, esse casal mora na França. Não pode ficar mais de 3 meses fora da França. Só que acontece, a mãe brasileira volta ao Brasil com o filho para passar férias. Só que no meio destas férias ela decide voltar ao Brasil e não vai mais levar o filho para a França. O pai que reside lá na França, vamos dizer que o pai seja brasileiro, tá? Reside na França, fala, ora, a sentença dizia que esse filho não pode ficar mais de 3 meses fora da França. Então você precisa trazer o meu filho de volta para a França, correto? Correto. Só que tem um detalhe, essa sentença não foi feita no Brasil, foi feita na França. Para que você possa reconhecer essa sentença no Brasil e poder entrar com a medida judicial, entrar com a medida para poder trazer a criança de volta para a França, poder até acionar a Polícia Federal, por exemplo, é necessário que você reconheça de forma urgente a sua sentença aqui no Brasil. Então veja só, não é somente uma situação, são várias situações que recorrem à homologação de sentença estrangeira aqui no Brasil. Se eu te falei algum caso que é o seu, ou que você tem uma sentença estrangeira que você precisa reconhecer aqui no Brasil, você pode entrar em contato com o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa falar com a minha equipe e ela possa te atender e reconhecer a sua sentença estrangeira aqui no país. Muito obrigado por assistir esse vídeo, clica no botão se gostou e nesse próximo dia que eu vou falar sobre como você reconhecer propriamente seu divórcio aqui no país. Então clica aqui e nos vemos no próximo vídeo.